Bem-vindos ao Brain Session, podcast da Brain Innovation. Aqui a gente fala de tecnologia, inovação, liderança do futuro. E hoje nós estamos aqui de co-host novo e de convidados especiais, né? O Ivan, presidente do Brain, estreando aqui como co-host do Brain Session. E o episódio está ligado a um tema muito relevante, que é os negócios digitais. O Brain é um ICT, o Instituto de Ciência e Tecnologia, voltado para a criação de negócios digitais. Nós estamos aqui num cenário temporário, vocês estão vendo, né? Mas no próximo a gente já vai estar lá no nosso lugarzinho que vocês estão acostumados. O Ivan, bem-vindo. Fala, NASA, tudo bem? Como é que tá? Pô, cara, tô nervoso aqui, tá? Estreando aqui como co-host, mas tô mais nervoso por causa dos meus convidados aqui, que eu fui ler a ficha aqui e me deixou mais nervoso ainda, tá bom? E aí eu vou começar apresentando eles aqui para falar com a gente, tá? Tem aqui comigo o Henrique Garrido, CEO e co-founder da Wave e da Nomo. Henrique já passou pela Stone, pela New Assistant, pela Endeavor e é investidor anjo. É isso aí, Henrique. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Eu que tô nervoso aqui. Eu sei que um dá aula, outro dá palestra, outro foi radialista. Então quem tá para aprender aqui sou eu. O cara tá tremendo. Nós vamos deixar para quem assistir descobrir quem dá aula, palestra, quem foi radialista. E quem é bilionário. Sabem é que não dá. Não dá. E quem é milionário. Tá bom. Seja bem-vindo aí, Henrique. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Temos aqui também com a gente o Felipe Atab, fundador e CEO da For Equity. E olha que honra, hein, cara. É um Forbes Under 30. Depois, Eu nem sei isso que significa direito, mas ficar pra não gente. foi. Qual lista da Forbes que é essa, né? Exato. É a lista que não é milionária, tá, gente? Então já dou uma dica. Não sei, né, cara? Será, Garrido? Eu não compro. Eu acho que, além de tudo, faz parte do board da V4, é mentor da G4 Educação, foi 10 anos diretor de marketing da Ambev e entre outras experiências que ele vai contar pra gente. Seja bem-vindo. Boa. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui com vocês, sempre batendo papo, enfim, interagindo. Acho que super legal. Obrigado pelo convite, gente. Deus, obrigado. Muito bom. Encaixa o fone de ouvido aí, senta com a gente, pega o bloquinho de anotação, que tem muita coisa boa por aí. Primeira pergunta está ligada aos próprios negócios que os senhores criaram, né? São negócios digitais, em uma época em que o digital ele é bastante expressivo do ponto de vista de escala, né? Vocês criaram e passaram por empresas muito positivas do ponto de vista de um olhar para o digital. Então, conta aí para a gente um pouquinho como que é crescer nesse meio digital, criar empresas nesses setores, né? Principalmente do digital, a educação, na parte de marketing, na parte de telecomunicações, né? E como que isso entrou na vida de vocês, né? Em que momento vocês sentiram que nasceram para criar negócios digitais e negócios altamente escaláveis, né? Vamos começar aí pelo Atab. Boa. Cara, eu acho que eu tive o prazer, eu tô com 34 anos agora, então eu tive o prazer de... Grande parte da minha vida nesses últimos 34 anos foi digital, né? Você pega o boom da revolução digital a partir dos 2000 ali, com 10 anos eu já tinha computador, eu já tinha feito outras coisas digitais, então eu brinco que meu filho hoje que está com 2 anos, ele vai ser muito melhor do que todos nós aqui juntos do ponto de vista digital, talvez ele entre com AI, enfim, outras coisas de realidade completamente diferente, mas esse boom do digital, apesar de ter vivido digitalmente durante muito tempo da minha vida, toda a parte empresarial foi muito tradicional, né? Eu passei por quase 10 anos dentro da Ambev, eu fui sócio da Ambev muito jovem em si, e a operação da Ambev é uma operação gigantesca e muito, brinca de bateção de caixa, né? Bateção de caixa de cerveja, distribuição, produção. Foi pouco digital a minha vida lá. Muitas das vezes que eu vivi lá eram coisas muito mais offline, vamos colocar assim, do que do online. E, né, em 2017 em diante, que foi um lado mais de marketing digital, que foi sempre a minha praia, que era o marketing em si, eu tive a oportunidade de conviver com essa revolução do marketing digital e como o marketing mudou nessas últimas épocas e como isso revolucionou. Eu me formei em 2011, de 2011 para 2012. O que eu aprendi na faculdade de marketing de publicidade talvez valha muito pouco hoje, de um ponto de vista total. Assim, eu aprendi como fazer plano de mídia, de TV e tudo. Então, assim, rádio, a dinâmica, apesar de meios de comunicação eles nunca morrerem, jornal existe até hoje, cinema existe até hoje, rádio, TV, enfim, existe uma construção de uma mudança da atenção do consumidor. Antes a gente não discutia tanta atenção, porque a atenção estava muito concentrada em um único veículo como um todo.
Hoje a atenção está muito difusa, você pega até uma brincadeira que se tem, a atenção média de um ser humano digital ela é menor do que a de um peixinho dourado. Quando você joga comida num aquário de peixinho dourado, a atenção que ele tem para a comida é maior do que um ser humano zapeando e roletando ali um mundo digital como um todo. Então a briga hoje do digital ela é muito sobre a atenção. A atenção, na verdade, é a principal métrica, que é até difícil de mensurar de toda essa revolução. Então a minha vida ela começou a ser 100% digital a partir ali de pós-pandemia, de ter tido a oportunidade de ir para uma empresa como a Stone, que enfim era muito mais digital do que efetivamente a Stone, e depois ter fundado uma empresa hoje que é um Venture Capital, que é a For Equity, que a gente investe dentro de empresas que são focadas no mercado consumidor final, mas muito do mercado de Venture Capital, que é muito, na maioria das vezes, digital em termos de aceleração. Então, quando eu olho a minha vida para trás, eu acho que eu tive o privilégio de ter vivido uma vida analógica e me ter construído como uma vida analógica em grandes empresas, como é o caso da Ambev. Eu tive a oportunidade de conviver com essa transição que eu acho que impactou primeiro o marketing, de um ponto de vista de aquisição de cliente muito mais fortemente, e depois todas as outras áreas de grandes empresas que tiveram essa revolução no digital como um todo. Maravilha. E falamos aqui de Venture Capital, né? Depois vocês acessam esse link que está embaixo aqui para vocês verem um episódio que a gente tratou exatamente sobre isso. Venture Builder, Venture Capital e como lidar também com o investimento. Vamos deixar aqui no link embaixo. Vamos lá, Garrido, fala um pouquinho da sua história aqui no digital. A minha história acho que é um pouco diferente da Tab, por mais que a gente tenha em alguns momentos se cruzado, tem desafios parecidos, mas eu acho que vim numa trajetória, comecei minha trajetória na Endeavor, que era uma das primeiras organizações de empreendedorismo, fomenta empreendedorismo no mundo inteiro. E acho que lá eu tive, talvez, o mosquitinho do empreendedorismo picou pela primeira vez. E aí isso para mim foi uma coisa muito marcante, assim, foi... que todo momento que eu trabalhei em outros lugares sempre foi um momento pensando, quando que eu ia fundar o próprio negócio. O lado bom é que quando eu saí da Endeavor, eu fui trabalhar, acho que num dos primeiros, isso mais ou menos 2013, 2012. Eu fui trabalhar nas primeiras companhias de SaaS do Brasil. Parece que faz muito tempo, mas faz 10 anos. Mas a gente não tinha esse boom de tecnologia quando a gente olha 10 anos atrás. O Venture Capital tem menos de 10 anos forte no Brasil também. Até por isso que tem muita análise sobre quando que essa classe de ativo matura, né? Assim, o que são os economics bons desse negócio. Mas eu lembro que assim, o portfólio da Endeavor, na minha época, ele era muito indústria. Então, era muito, sei lá, eu lembro os grandes embaixadores que a gente tinha, as pessoas que a gente olhava como role model de empreendedorismo, era a turma da Ambev, era a turma da Natura, o que era super legal. Mas é um mundo, quando você olha hoje para o portfólio, ele é a turma da Stone, é a turma do Nubank, é a turma da Amazon, e isso em 10 anos. Então, acho que eu tive os exemplos mais industriais, mais offline, mas o primeiro lugar que eu fui efetivamente depois dessa jornada foi a Neoassist, que era uma companhia, um dos primeiros SaaS do Brasil. Então, assim, a minha vida profissional sempre foi em negócios digitais. Tanto aquilo que foi meu trabalho primário, quanto as coisas que eu fiz em paralelo. Então, investimento, os assuntos que eu gostava de entender. Então, acho que eu vim desses últimos 10 anos, tenham sido os melhores 10 anos para se empreender, porque empreender com tecnologia é muito mais fácil, por um simples cenário de que é muito mais fácil levantar uma empresa quando você não tem que botar servidor, pode ir direto para a nuvem, diluir custo. Você consegue fazer um negócio de uma escala muito maior, porque, eu vender aqui em Uberlândia, ou eu vender mundo inteiro, quando a gente está com uma infraestrutura que ela não necessariamente é física, é muito mais fácil você conseguir pegar escala. A gente teve um boom de Venture Capital, que eu acho que foi o que incentivou muito novos empreendedores a tomarem uma certa dose de risco, mas não iam all-in, como era no passado. Então, acho que eu sou grato por ter vivido esses 10 anos em empresas de tecnologia. Então, foi Neoassist, depois foi Stone, depois eu já construí aqui o primeiro negócio, que foi a Nomo. Depois a gente pode entrar um pouco. Da Nomo a gente derivou para a Wave, que hoje é uma plataforma de tecnologia para acelerar a transformação digital de telecom, que a gente fez uma joint venture com a Bimob. Então acho que a minha vida sempre... É muito difícil eu pensar na minha vida profissional sem falar do digital ou falar da tecnologia. E eu acho que os próximos 10 anos ainda vão ser muito mais promissores do que foram esses primeiros. A gente subiu o primeiro degrau só. Acho que muita coisa... vindo com potencial de fazer, sei lá, coisas de escala global. Maravilha. Garrido, esse negócio da Nomo interessa pra gente aqui. Imagina, não desse falar mais, porque você veio
antes da Nomo, veio da Stone, né? E que a princípio parece que não tem muita semelhança ali o mundo de adquirência com o mundo de telecom. Talvez a semelhança seja a desregulamentação ou a modernização da regulamentação ali, seja o elo entre elas, né? Mas você trouxe os conceitos de lá para o mundo de telecom, que apesar de ser uma indústria com muita tecnologia, é uma indústria de aquisição de cliente analógica, né? É uma indústria que ainda depende das lojas, uma indústria que ainda depende do atendimento presencial, enfim, né? Porta a porta. E porta a porta. E aí vocês vêm com o conceito da Nomo ali, do digital, full digital, trazendo NPS como grande indicador, né? Que podia falar um pouco aí, conta essa história aí disso aí. Acho que assim, a gente, tanto eu como meus sócios, a gente viveu que na tecnologia a gente chama de blitzscaling, né? Então a gente viu uma empresa crescer rápido demais. Eu não sei quantos funcionários tem a Stone hoje, deve ter 17 mil, por aí, 15 mil, e a companhia não tem 10 anos. Então quando a gente saiu de lá, primeira coisa a gente quer empreender. Mas a gente tem que empreender em alguma coisa que tem potencial de ser tão grande quanto. E aí, começando do começo da história, o nosso assessment para empreender ele foi: beleza, eu não vou montar nada em serviços financeiros, em fintech. Eu acho que a competição está muito alta, tem muita gente construindo, mas quem tem os elementos de mercado, de indústria que são parecidos com o que aconteceu antes da disrupção em serviços financeiros? E aí você olhava para a telecom, ele tinha algumas coisas que nos chamavam a atenção. Primeira coisa, é uma indústria tão grande quanto o serviço financeiro. Na verdade, você tem muito mais usuário, né? Então, a gente sempre brincava nos primeiros pitch decks que a gente fazia que eu tenho 240 milhões de pessoas, eu tenho mais SIM card do que eu tenho de pessoas dentro de um país, e a maioria tem a penetração maior, e é um mercado com menor NPS, com maior churn. Então, é um mercado que gira muito. A gente fala, beleza, então eu tenho um mercado endereçável gigante e que tem um certo nível de satisfação com o cliente na ponta. E aí a gente entendia que tinha uma primeira mudança de, acho que, modus operandi, de status quo, de como que a gente faz algo que seja bom para o cliente, como que a gente faz o Nubank de telecom. Acho que sempre passou pelaquela visão de, cara, se eu tenho 130 milhões de chips sendo trocados todo ano, e o Nubank, quando começou, se tinha 30 milhões de cartões de crédito no Brasil, eu tenho um mercado endereçável grande. E aí a gente puxa uma outra coisa que grande parte dessas companhias que cresceram muito nos últimos tempos, elas construíam tecnologia do zero. Eu imaginava que, se eu não construir nada do zero, se eu não tiver tecnologia proprietária, um bom domínio sobre isso, eu crio o legado. E o legado não me deixa inovar. Ele não me deixa inovar porque ele é caro, porque ele não é flexível, porque eu estou acostumado com ele. Então ele te traz várias outras coisas que não conseguem, te limitam naquilo que você deveria fazer para ser nota 10 com o cliente. A gente falou, bom, aqui tem uma combinação que é o nosso sweet spot de saber fazer tecnologia num mercado que aparentemente precisa também disso. E aí tinha uma terceira coisa que brilhava muito no nosso olho, é que se você parar para pensar, o primeiro business de subscription no mundo foi telecom. O primeiro mundo que você pagava por assinatura e que você conseguia ter um serviço essencial, mas também conteúdo, veja, sei lá, ringtone, que começou, foi telecom. E não existiria Facebook, Amazon, Google se não tivesse telecom. Como é que funciona isso? Tem, sei lá, tá trafegando dado dentro de cabo submarino. Quem montou? Empresa de telecom. Então a gente fala, cara, como é que a gente até brincava, make telco great again. Como é que a gente faz isso aproveitando características da indústria e coisas que a gente entende que a gente pode acelerar, que é acelerar a transformação digital. E aí a gente criou a Nomo. A Nomo foi um business 100% B2C, ele é 100% B2C. Depois a gente conta por que eu tô falando também no passado, porque hoje o business está com a Algar. Mas a gente falou, a gente quer começar a construir grande parte do que são elementos para atender o cliente do nosso lado. Tem um aplicativo, CRM, a gente gostaria de ter flexibilidade sobre essas coisas. A gente gostaria de fazer um business que a gente brincava de asset light, e aí volta aquele negócio do a maior rede hoteleira, a Airbnb, ela não tem hotel. Cara, a gente quer ser a maior empresa de telecom e não necessariamente a gente quer ter ativo. Eu não quero ter torre, eu não quero ter cabo. Eu gostaria de utilizar e rentabilizar aqueles ativos de quem já tem, mas eu gostaria de focar puramente no cliente. Então toda a proposta de construção desse business, ele veio da gente fazer algo light, algo que a gente não carrega ativo e focando muito no cliente. Foi o primeiro investimento de venture capital do Brasil de telecom e talvez até hoje seja o único. Agora acho que mudou, tem 2 empresas que levantaram.
Só não quis levantar com a For Equity, isso ele não fala, né? A gente lá Vou falar isso. conta. O Atab, depois, se eu for falar da Forex, você conta por que você não escolheu a meta pra você fazer. Passou, né? Passou. Foi ele que passou a nós, gente. Não sei, hein? Mas enfim, esse business cresceu, a gente teve 85% de NPS. Se a gente pegar a média de telecom, que é menos 10, a gente conseguia ser ali o 10 vezes mais. É um business de escala, é um business de volume, está no mercado que tem todo mundo, todo um país dentro de uma indústria. E a gente fez, eu acho que foi no final do ano, né, Ivan, que a gente fez a primeira definição desse business ser a marca de ataque da Algar. E a gente fez uma JV com a Bimob para o nosso braço de tecnologia. Então a gente vira uma empresa de tecnologia que suporta operadoras ao redor do mundo. E o braço B2C hoje é um braço da Algar, que a gente também tem a parte de tecnologia aqui prestando serviço, mas é a maneira como a gente acha que vai ser a telecom do futuro. Algo focado no cliente, light, e que vire algo como um Nubank. A gente acha que tem total espaço para isso. Legal. Maravilha. Nasa, eu acho que cabe a gente fazer um bate-papo aqui depois com o pessoal que entende de regulamento, né? Sim, Pra gente essa história aí e o quanto a evolução da regulamentação tem ajudado esses setores, né? O setor bancário, setor telecom, energia, por exemplo. Acho que tem até um que você fez, né? Nós fizemos um episódio sobre energia, né? Deixar o link aqui embaixo também, já está no nosso plano, né? Falar um pouquinho sobre essa ideia que passou o setor de financeiro em termos de regulamentação e a desburocratização dessa regulamentação pesada passa também energia e telecomunicações. Então, em breve episódio novo sobre isso. E, Ivan, né, falaram aí sobre aquisição. Conta um pouquinho o que é a Nomo hoje dentro da Algar, qual que é um pouco da sua estratégia e como que vocês enxergam um business de plataforma ajudando a fazer essa transformação do NPS, da relação com o cliente. A Algar ela coincide muito com o conceito que o Henrique fala ali, de pensar uma telecom que atenda o cliente, que seja focada no cliente, né? A gente acredita também que a tecnologia tem que ser proprietária, que ela tem que ser flexível o suficiente para você poder trazer o NPS, enfim. E há poucos anos aí, acho que perto de um ano aí, a Algar assinou seu contrato de MVNO e passou a ter possibilidade de prestar serviços móveis em todo o Brasil. E a ideia sempre foi que a gente tivesse algo, como ele disse, algo que fosse mais digital, algo que trouxesse flexibilidade para o cliente, que levasse o controle para o cliente, né? E que pudesse realmente fazer a telecom diferente, né? Great again aí. Então, quando a gente conheceu a Nomo e a estratégia deles, a gente achou que fazia sentido trabalhar junto, né? Então, no momento agora, a marca Nomo, que é a marca digital que foi construída por ele, está sob gestão da Algar, mas junto com eles, que estão nos apoiando aí através da Wave, para poder ter essa tecnologia proprietária que é essencial para poder funcionar o negócio, né? A gente já iniciou a atuação no Sul e logo no Brasil todo aí, na Gari. Assim, acho que vai ser sucesso. Escalando. Isso é importante, estar com parceiros que respiram aquele business de plataforma. Dificilmente, né, a gente já passou por Venture Capital enquanto Algar, dificilmente se você compra uma tecnologia, mas não evolui, ela não respira aquilo, 2, 3 anos ela fica obsoleta de novo. E a gente tem um funil interessante aqui, eu queria contar ele para vocês. O nosso Open Innovation, nós chamamos de Brain Open, nós já falamos com mais de 1.500 startups, começamos projetos com mais de 115 e 19 delas estão presentes em 27 produtos que nós lançamos. E agora 20, né? Então, a ideia da Nomo, com essa nova plataforma, ter um parceiro estratégico faz parte do nosso crescimento, da nossa escala. Então, isso é respirar o Open Innovation. Não é à toa, né, que o Brain, através do seu ICT, tem isso na estratégia, usar o Open Innovation para trazer um sangue novo e trazer produtos e serviços novos que impactam a companhia e os seus resultados. É isso que a gente tem feito aqui no Brain. Agora, Tab, fala um pouquinho da For Equity, né? Nós estamos tendo uma experiência de cliente fornecedor também com vocês, através do projeto da Nomo, e como que essa ideia de usar, né, essa junção de mídia / marketing, o marketing mais para o digital, tem feito história dentro da For Equity e também vai apoiar o nosso projeto aqui na escala, né? A gente tem um business super ambicioso, né, de ser
maior até mesmo do que Algar no futuro. Como que isso pode ajudar a gente? Eu queria só fazer um comentário antes de falar da Forex sobre o que o Garrido comentou e o que o Ivan falou. Quando a gente pega a evolução do consumidor num parâmetro do passado até então, o tipo de comunicação e a atenção que eu havia falado antes, ela está cada vez mais próxima do consumidor. Lembra que o rádio era distante, a TV da sua casa era distante, cinema era mais distante ainda do ponto de vista da onde a tela está. E quando você pega o celular, talvez seja a maior proximidade de tela que você acaba tendo em termos de interação. Para quem tem iPhone, etc., se quiser entrar até na configuração e ver o screen time, que é o tempo que você gasta utilizando isso aqui no seu dia a dia, cara, tem gente que gasta 7 horas, tem gente que dorme menos tempo do que a quantidade de horas que você gasta aqui. Então, exato. Ele dorme muito pouco, já. Dorme muito pouco. Só não é porque eu não olho, e se não olhar a estatística... Exato. Então, assim, eu acho que o ponto principal da MVNO e do telecom como um todo é que isso é parte inerente de qualquer business que quer ser digital, porque o comportamento do consumidor e do ser humano, ele está muito mobile, ele está muito na perspectiva do digital, e o nosso ponto de interação é através do mobile e através da internet. Então, o que está sendo feito através da Noma, ou até pegar o exemplo de um Nubank da vida agora criando uma MVNO também, a lógica disso tem muito pensamento de comportamento humano por trás. Não é só telecom. Isso daqui é a porta de entrada para 100% dos business digitais. Se você não tem internet dentro disso aqui, você não tem nada. Simplesmente você tem um dispositivo que talvez você use para fazer calculadora e qualquer outra coisa. Então, a lógica da MVNO e da evolução no consumidor, olhar isso do ponto de vista de business e começar a interagir. Tem pesquisas até da McKinsey que falam que tem gente, enfim, eu vou até trazer depois os dados certinhos para vocês, mas tem gente que trocaria um dia do final de semana trabalhando ao invés de estar descansando, ao invés de não ter celular. Eles fizeram uma pesquisa de o que você abriria mão da sua vida para continuar tendo celular 100% do tempo da tua vida. Tem gente que abre mão das férias, tem gente que abre mão da família, tem gente que abre mão num dia da semana trabalhando. Então, é quase um vício, vamos colocar assim, mas a dinâmica do comportamento humano parte muito disso daqui. Então, por isso que eu acho que é muito incrível o projeto Noma como um todo. A gente rodou, por muito tempo, a gente botava time de design para ficar fazendo pesquisa com o usuário para a gente saber, como é que você vira referência dentro do assunto que você está querendo fazer, que era construir uma operadora do zero, para o cliente final. E a gente fazia, assim, muita pesquisa, muita metodologia. E uma coisa que marcou muito foi uma conceituação que a gente chegou, que era, o celular é tido como uma extensão do seu corpo. Exatamente. E aí a pergunta que a gente fazia e a maneira como a gente começou a aprender e realmente ver isso na prática, era que a gente começou a falar assim, cara, que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? A primeira coisa que você faz quando você acorda é ligar o celular e ver se recebeu mensagem. A gente começou a ver isso com um padrão que, assim, quem não respondia isso era uma minoria incrível, assim. Então, a primeira coisa que você faz não é que o celular é um instrumento, ele é sua mão. Ele é sua mão, é verdade. Você está sempre, assim, tinha uma outra pergunta, tentando relembrar, que era um dos piores momentos de ansiedade, quando você está voando. E qual é uma das maiores facilidades quando você está voando? É quando você pega um voo da Azul e tem internet. Cara, o voo é muito melhor. Sim. Então, isso começou... Esse negócio, ele, além de ser um serviço essencial, ele é a sua mão. Eu acho que o celular, e tem um pouco do que o Felipe falou aqui, minha formação base é engenharia, né? Fiz curso de engenharia. E se você observar, até mesmo o que está por trás do que o usuário usa, né? Você citou a TV, o cinema, mas toda a tecnologia que está por trás, ela era muito mais distante das matérias humanas também, né? As áreas de engenharia nas empresas eram separadas das outras áreas. Então, era complicado você tratar um business como um business de marca, um business de NPS, um business de atingir a sociedade, de atingir a pessoa, e ao mesmo tempo tratar ele como um business de tecnologia. Business de tecnologia era business de tecnologia, marketing era marketing. Você estava lá para divulgar, para vender, para fazer, e a tecnologia estava ali para evoluir, sei lá, para ser o carro-chefe de toda a empresa, né? As empresas eram movidas pelas áreas de engenharia, né? E hoje em dia elas são movidas pelo marketing, né? Pelo quem escuta o cliente, quem vai ao cliente, quem ouve o cliente, né? E a tecnologia é enabler. E é esse o conceito da Nomo, né? Ser enabler
de um business que, na verdade, não é um business de celular. É um business de marketing, é um business de marketing. Essa era uma... Business de... A gente não acha que telecom é o fim. Exato, ele é o Telecom é o meio. meio. É a melhor maneira de você achar um cliente que está insatisfeito, que você consegue ressignificar uma relação, Uhum. que é uma coisa super poderosa. Como é que eu faço o cliente olhar para aquele produto e falar, pô, eu não estou pagando minha conta de luz. Eu estou usando algo que, sei lá, talvez seja o que o Nubank fez. Então é o meio. O que a gente pode fazer com isso, a gente ainda não sabe. Mas aqui eu acho que é o maior canal de entrada. Mas é um meio tão essencial. Quem já teve a oportunidade de não ter sinal no celular? Falar assim, cara, o que serve isso daqui sem sinal? De verdade, assim, não serve pra absolutamente... Talvez você fique olhando suas fotos antigas e outras coisas, mas não tem Tem uma ansiedade esperando voltar o sinal. esperar voltando os sinais. Assim, a Stone não existia, a maquininha de cartão, se não tivesse um chip ali dentro para fazer a conexão com a internet. Ela tem muito menos usabilidade. O Nubank não existiria da maneira que existe se também não tivesse a conexão com a internet. O próprio Apple da vida, com hardware ou software, com iTunes, também não funcionaria se não tem a conexão na internet. Então, eu acho que assim, ele é um meio tão essencial para tudo que a gente vem fazendo hoje. 95% das compras da Amazon são feitas através do celular, galera, não é desktop mais. Então, a dinâmica disso daqui, quando eu olho, e até pegando o gancho de volta para falar um pouco da ForEquity, e na brincadeira que o Garrido não quis receber o investimento da ForEquity, o que a gente viu de oportunidade como um todo? Quando a gente olha marketing ele é muito confundido com comunicação, na maioria das vezes. E marketing é muito mais analisar business que fazem sentido para o consumidor e como você se diferencia dentro desses business, usando alavancas, sejam de comunicação, ou seja de produto, ou seja de preço, ou seja de distribuição, para acelerar essa interação com o consumidor. A gente viu que grande parte das startups, o Garrido comentou um pouco do mercado de venture capital, né? Nesses últimos 10 anos teria evoluído muito. No ano retrasado, na verdade, em 2021, no Brasil foram deployados, né, que a gente fala, próximo de 52 bilhões de reais em startups brasileiras sendo aceleradas pelo mercado de venture capital em termos financeiros. Muitas delas morrem na praia, porque são mais inventivas do que efetivamente inovação, e aí não tem toda a aderência do mercado como um todo, mas o que a gente tenta na ForEquity fazer é a gente descobrir um dado muito interessante. Grande parte do orçamento do venture capital acaba indo para empresas B2B e não B2C. Sim. 80% desse investimento brasileiro acaba indo para empresas que querem atender outras empresas e não necessariamente empresas que querem atender o consumidor final. São poucas, como a Nomo e o que foi criado pelo Garrido, que querem usar essa lógica do B2C. É duro pra caramba olhar o B2C e acelerar e ter Investimentos de marketing. os investimentos de marketing chegam até quase a 40%, 30% do que você fatura na maioria das vezes, porque você está brigando com gente que tem orçamentos milionários. E aí eu fui descobrir alguns números que me surpreendeu bastante no mercado de marketing e de mídia em si. Quando a gente pega o mercado de marketing e de mídia no Brasil, ele é um mercado em termos de mercado endereçável, próximo de 50 bi anual. Só que existem 30 empresas no Brasil que concentram 70% do investimento inteiro do que é feito em mídia dentro do Brasil. Basicamente, empresas de bens de consumo, empresas de telecom, que são bem investidoras desse modelo, e montadoras, mercado financeiro, e agora a gente coloca as bets também, que todo mundo deve estar vendo. Então, sempre quando você olha o mercado, seja uma contratação de um influenciador, seja tá no filme de TV, seja tá num outdoor, seja num podcast que é patrocinado, seja qualquer coisa, são sempre as mesmas 30 marcas. E aí você fala, cara, mas isso é a especificidade do Brasil, ser 30 marcas concentrando 70% desse investimento? Cara, não é assim. Quando você pega o mercado do mundo e de mídia como um todo, é um mercado de $1 trilhão, que existem 100 empresas que concentram 50% desse investimento de $1 trilhão anual. Gente, é muito concentrado. E aí por isso que eu brinco, assim, quando na minha época da Ambev, eu era um privilegiado. Eu era uma das 30 empresas que só do meu time, que a gente era diretor como um time de 7 marcas da Ambev como um todo, a gente tinha 300 milhões de orçamento. Gastar 300 milhões é muito legal, assim, é fácil você gastar. Trazer resultado com isso que é um pouco mais difícil em termos de qualificação. Então, É fácil gastar. é fácil. É fácil. Então, assim, quem gostaria de ter 300 milhões de orçamento para gastar anual? É muito dinheiro. Então, o que a gente viu foi, existem muitas empresas que estão dentro do mercado Venture Capital que tentam ser B2C e não têm o funding e nem o conhecimento necessário do ponto de vista de marketing. E do outro lado, a gente tem uma oportunidade, tanto eu quanto meus sócios, somos pessoas que fomos de marketing de grandes empresas. Meu sócio é o Renato Mendes, ele foi o CMO da Netshoes durante muito tempo, então tirou de loja física até o primeiro IPO brasileiro.
enfim, feito por uma startup brasileira. Então, a gente conhece muito de marketing e tem pouca gente de marketing que quer ser do bem bom e do conforto de estar dentro dessas 30 empresas. É muito fácil você estar numa empresa como diretor de marketing com 300 milhões de orçamento. Difícil é você estar, talvez, numa empresa pequena, numa startup, talvez você tenha R$1.000 de orçamento para fazer a execução. O cara que está ali na empresa não quer sair do conforto para assumir uma empresa pequena e ter essa gestão. Então, o que a gente viu foi, a gente vai criar, dentro de uma maneira diferente, o primeiro venture capital especialista em marketing no Brasil, com pessoas que entendem e já tiveram do outro lado de marketing e trazendo um investimento diferente dos venture capitals tradicionais que simplesmente investem sem a marcação, né, do que ele está colocando em dinheiro. Ele investe de maneira abrangente na empresa. Então, o que a gente fez foi, a ForEquity é uma mistura de conhecimento em marketing com capital de marketing. Capital no sentido dos players de mídia que investem. Hoje a gente já levantou R$230 milhões com players de mídia que cederam a mídia deles, seja de outdoor, de influenciadores, canais de TV e tudo mais, para acelerar o crescimento de startups. E nesse último ano a gente já fez 12 investimentos, infelizmente não foram 13, a Garrido não topou, mas os 12 investimentos a gente investiu no Quinto Andar, a gente investiu na Finanzero, a gente investiu na Shop, a gente investiu na Daqui, na Aso, na Justo, startups incríveis, muito focados também no consumidor B2C e que a gente tem ajudado dentro desse conhecimento próximo de R$85 milhões em aporte de capital de mídia e, além disso, todo o nosso conhecimento da operação. A nossa relação hoje com a Brain, com a Algari, com a Nome em si, é uma relação de muito carinho, para te falar a verdade. A gente hoje tem um braço de consultoria da ForEquity que ajuda tanto a empresas que estão iniciando quanto empresas que têm um capital de marketing maior a reestruturar e a estruturar o marketing em si. Então, hoje a gente tem parceria, por exemplo, com a Santander, que a gente ajuda em toda a reestruturação do Santander, com a própria Algari, com a Brain, com a Nomo, de sendo esse braço de go-to-marketing do ponto de vista de marketing para ajudar nessa aceleração. E, enfim, estou bem feliz com esse ponto de vista do empreendedorismo em si, mas mais feliz porque, cara, a gente realmente consegue ajudar as pessoas, porque é um conhecimento muito escasso como um todo e a gente consegue trazer esse conhecimento de uma maneira diferente para as empresas que a gente está junto. Ou seja, nossa relação não foi abalada por ele não investir, Exato. ajudando de novo. Exatamente. Ô Felipe, uma pergunta aqui, pegando suas falas aí e olhando mais a floresta, assim, né, por cima. O crescimento tecnológico, a necessidade de investimento na tecnologia é enorme, né? Os custos de aquisições dos clientes também aumentando, porque a concorrência é complexa. Então, a gente está aqui falando de marketing digital, você citou números imensos aí de marketing, né? Parece que se a gente não muda o mercado para um novo patamar, para uma nova forma de fazer, parece ser insustentável e parece ser pouco provável que uma empresa startup ou uma empresa pequena consiga concorrer com empresas maiores, né? E aí fortalecendo cada vez mais os oligopólios aí, ou as meta-empresas, porque elas têm condição de comprar o mercado. Perfeito. Como é que você enxerga isso, assim? Como que a gente consegue ajudar empresas menores, startups, seja pelo marketing digital, ou sei lá, pela autodivulgação, né, das marcas amadas, como o Garrido falou ali, né, da Nome. Onde que esse negócio vai chegar? Onde que vai parar? Boa. A coisa legal, assim, é que quando a gente pega o mercado, você comentou bem desse crescimento do custo de aquisição. Todo business, basicamente, ele fica muito de pé, principalmente business de fintech ou até mesmo das MVNOs de telecom, por duas coisas. Ou você tem um custo de aquisição baixo e consegue ter escala em relação a isso, e você tem um custo de servir baixo mantendo o seu cliente feliz. Todo o restante é infraestrutura, no final das contas, para otimizar esses dois custos que acabam sendo os principais. Quando a gente olha a evolução do marketing digital, há 7 anos atrás, não existia o bid tão caro do Google e da Meta, assim. Eles jogavam um mar um pouco mais limpo como um todo. Hoje, ele está super competitivo. No final das contas, todo mundo tem um dado até interessante. Apesar de existir essa concentração muito grande em grandes players, quando você pega pequenas e médias empresas, é uma cauda longa enorme que só foi possível através das plataformas digitais. Hoje, Google e Meta têm próximo de quase 500 mil pequenos e médios estabelecimentos que têm a possibilidade de investir R$50, R$100, etc., e ter resultado no digital sem precisar ir para meios tão tradicionais como antigamente.
quem conseguia ir para TV antigamente? Quem conseguia ir para rádio antigamente? Quem conseguia contratar uma celebridade para fazer propaganda? Só os grandes. Hoje em dia ele conseguiu alastrar isso em muito mais gente, o que é muito bom, porque ele fomenta um desenvolvimento de um mercado que consegue, com investimentos pequenos, acelerar o teu próprio crescimento de maneira mais eficiente, porque ele consegue entender que cada real que ele investiu, talvez volte 2, essa conta fecha e vá. Então, assim, a dinâmica é, antes, até no mundo físico, abrir uma loja era super cara. Abrir um e-commerce hoje em dia não é tão caro assim. Então, o que eu acho daí desse fomento como um todo? Eu acho que as grandes plataformas nativas digitais, na verdade, concentraram e tem a questão do bid. Se você quiser ser grande, sim, você precisa ter um investimento muito robusto como um todo, mas ele fomentou um mercado muito menor e pequeno que conseguiu, com pouco capital, investir muito nessa jornada. Mas uma coisa que evoluiu com o tempo e quando a gente pega marketing, existem 3 grandes linhas de crescimento em marketing para as empresas. Uma delas se chama Product-Led Growth, que é crescimento baseado em produto, Sales-Led Growth, que é crescimento baseado em canal, né, de vendas em si, e Marketing-Led Growth ou Consumer-Led Growth, que é o crescimento baseado nas dores do consumidor. Quando você pega, por exemplo, um Zoom, um Dropbox, um ClickSign da vida, você não vê propaganda muito dessas empresas como um todo, porque não é o tipo de forma de aquisição de clientes que ele tem. Ele faz muito mais uma lógica de, talvez eu tenha aquisição digital do bid para trazer conhecimento, mas eu trago uma pessoa através do freemium. Trago um produto de graça para ele usar o produto e através desse custo de aquisição de graça, ele gosta tanto do meu produto, porque o NPS é 80, que ele se mantém ali dentro e eu não preciso gostar com o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, para ficar trazendo, porque eu estou dando o próprio produto para trazer novos clientes. Então, o Product-Led Growth é uma estratégia que muitas das empresas, principalmente menores, acabam usando, porque elas, na média, conseguem ter um nível de serviço muito melhor e acabam atraindo o cliente a partir disso, e isso vira uma bola de neve. Quando você pega o início do Nubank, por exemplo, o Nubank não investia tanto em comunicação. Você não via grandes campanhas do Nubank, mas você via muito member get member, de pessoas usando e falando, caramba, esse negócio aqui é super legal, eu te indico. Então, a dinâmica do crescimento de grande parte das empresas que quebram a lógica é uma lógica de delta tempo. Porque para fazer isso bem feito, o Nubank não saiu de 0 para quase 90, 100 milhões de usuários ativos hoje, do dia para a noite. Ele fez isso há 10 anos. No início, se você pega a curva de crescimento do Nubank, ela era muito paulatina, porque era através de member get member, era através de product-led growth do produto em si, tá crescendo. Então, nem tudo é uma briga por capital. A briga do channel-led growth, do sales-led growth, é uma briga por capital, porque você está brigando pelo canal. E aí, como você não tem tanto um produto diferenciado, você tem que brigar pelo canal, e aí a briga pelo canal é, quanto mais SDR você tem na rua, quanto mais lojas físicas você tem na rua, quanto mais investimento no digital você tem para trazer cliente, aí é uma briga que para os bancos e para as telecoms é muito sales-led growth, tá? Porque você acaba tendo uma aceleração muito grande. Eu brinco que o Nubank nasceu num berço diferente, porque ele foi uma das primeiras empresas dentro do mercado como um todo, seja de finanças como um todo, que ele focou no produto dele. E no member get member para ter um NPS alto, e assim, demorou 10 anos para ele ter o crescimento, mas agora, hoje, o Nubank é um dos maiores investidores financeiros em marketing do mercado de finanças, tá? Então, ele pegou muda a estratégia a partir do crescimento. Então, eu acho que assim, depende do teu estágio de maturidade, depende da forma do crescimento e do nível competitivo que você tá, o tipo de crescimento faz muita diferença, mas o principal ponto que todo mundo negligencia é o tempo. O Product-Led Growth leva tempo. Sales-Led Growth é mais rápido. O Marketing-Led Growth também leva tempo, que é muito mais sobre o LTV do cliente e não sobre a necessidade de ter vários clientes, porque o LTV é muito mais importante do que a quantidade de base de usuários quando você está numa empresa Marketing-Led Growth, que é sustentabilidade, é menos churn. Então, a lógica é, muita gente tenta fazer, e acho que a capacidade do empreendedor é otimizar delta tempo. O empreendedor, na média, consegue trazer em menos tempo o que outros não conseguiriam fazer, seja por esforço de trabalho, seja por capital, dentro do mercado de venture capital, e por isso que usa muito a máxima de queimar caixa, entre outras coisas, para otimização de delta tempo. Então, a lógica principal é, se você não quer fazer entrando na competição pelo bid, delta tempo é essencial para você conseguir maturar o teu próprio produto para crescer. Que aula aí. Excelente. Agora, se você que está ouvindo tem uma empresa aí que quer crescer, não se desespere. Tem estratégia para todos os gostos. Todos os canais. Contrate a For Equity, que ela te ajuda. Maravilha. Boa.
E assim, a gente vai deixar aqui no @BrainSession, no nosso Instagram, um pouquinho dessa história toda. A gente falou tanto de Nubank aqui que a gente vai deixar, inclusive, as séries de investimento que eles tiveram a cada ano desses 10 anos para parar em pé. Super. Né? E o outro gráfico que a gente vai mostrar é a quantidade de SVAs, que a gente já falou sobre isso em alguns episódios, os serviços de valor agregado, que a Nubank hoje pode colocar e vender do dia para a noite, porque tem uma base muito robusta. Né? Então isso ajuda bastante. E um dado que eu queria falar para você, a gente falou que muito do pequeno e médio empresário, né? 97% dos CNPJs do Brasil são de pequenos e médios. Só 3% de médias e grandes, ou a média grande e grande empresa. Então, existe um mercado a ser explorado para os pequenos e médios. O número de 2017 era que 2/3 desses pequenos quebravam antes de completar 2 anos. Por conta dessa popularização e dessa facilidade do digital, dos investimentos, o número mais recente que a gente tem do ano passado, final do ano passado, é que somente 1/3 quebra antes de completar 3, pela possibilidade que tem de investir, por exemplo, nas grandes plataformas em marketing, sobreviver, ir para o marketplace, criar o e-commerce, ganhar visibilidade nas redes sociais, né? Então a gente tem mais eficiente, né? Sim. E a performance aparece para o pequeno, que ele tem um raio específico que ele quer atuar, né? Então isso é muito positivo. Só um caso super legal que eu vi isso na internet esses dias. O rapaz queria falar com o Gustavo Lima. E todo mundo sabe daquela casa do Gustavo Lima e etc e tal. O que o cara fez? Completamente genial. Ele sabia onde era a casa na Aparecida de Goiânia, onde é que era a rodovia, que era a casa do Gustavo Lima. Ele entrou no Google e no Meta Ads, targeteou geolocalizado só a casa do Gustavo Lima, porque ele mora numa casa gigantesca. E toda hora ele gravou conteúdos, etc, e impulsionou no Google e na Meta para aparecer para o Gustavo Lima. E ele recebeu a mensagem do Gustavo Lima, porque aparecia tanto a propaganda para o Gustavo Lima, dele falando, e aí, Gustavo, tudo bem? Fala comigo. Que o cara atingiu o contato. Então, você pode ser uma pessoa física querendo falar com o seu ídolo e usar a internet para fazer de maneira diferente, geolocalizada, e talvez ele tenha gasto R$50 para fazer isso. Tá? Hiperpersonalização, É isso. 2 conceitos muito importantes, o Ivan tem falado disso aqui, essa questão de hiperpersonalização, no movimento tanto do marketing quanto da venda e também do relacionamento na criação de valor com os produtos, né? O Ivan é pai de um produto aqui, gente, que é um dos produtos que mais faturaram ao longo da história do crescimento do Brain, né? E ele é um business que tem a ver com pavimentação da conectividade, mas um business também de plataforma. Então, a minha última pergunta aqui que vai para o Garrido é sobre isso. Como que esse business novo que você está criando, como uma plataforma que vai habilitar operadoras ao redor do mundo, vai transformar de fato essa possibilidade, né, dessa contradição, como crescer sem ter rede, como melhorar o NPS com o business de plataforma. Fala um pouquinho sobre isso, né? As camadas dos devices, ela está aqui embaixo, depois você tem a camada de conectividade, depois você tem um business de plataforma. Eu acho que assim, final do dia, eu acho que a gente até falou agora há pouco muito sobre a palavra eficiência. Quando a gente vai olhar para grande empresa, a gente tem alguns dados legais, assim. Se tem muita empresa grande de consumer que gasta mais com legado do que com marketing. Então, o nosso ponto de vista a nível de companhia como é que eu atuo dentro do legado. Você falou também não lembro exatamente o termo, mas você falou da tecnologia que depois de 3 anos fica obsoleta. Imagina que tecnologia é que nem máquina. Você para de dar manutenção, de evoluir, vai ficar velho. E a máquina, quando ela pesa, não é uma coisa fácil de você retirar. É a mesma coisa com tecnologia. Então, e aí beleza. Você olha numa outra vertical que é como é que foi o avanço da computação nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Na verdade é que tudo que você demorou para evoluir em 15, provavelmente você vai evoluir no próximo ano. E assim é um pouco da jornada de evolução quando a gente olha a nível de tecnologia. Então a nossa vertical, quando a gente olha o nosso ângulo de companhia, é como é que a gente ajuda a se ter menos legado. Como é que a gente deixa as coisas mais eficientes. Como é que o cost to serve, que o Atab falou, vira cada vez mais algo que as companhias conseguem medir. E não necessariamente necessitar de grandes e grandes vendors para fazer coisas que às vezes são coisas simples. Então, assim, a gente também pegando a analogia de serviço financeiro você tem uma categoria de Banking as a Service, que são companhias que muitas vezes estão valendo até mais do que as empresas que estão na ponta vendendo produtos. Então, a gente teve aqui uma saída no Brasil, acho que esse ano, da Pismo, uma companhia vendida por $1 bilhão. Ela é um Banking as a Service.
Ou seja, ela está quebrando uma cadeia de grandes vendors que deveriam acelerar a transformação das empresas, mas acaba gerando legado. A nossa visão é fazer a mesma coisa para a telecom. Como é que a gente olha dentro do universo de legado, mais de tecnologia, coisas que a gente poderia fazer? Quais são os primeiros ângulos? E aí, obviamente, a gente sempre olha aquilo que está mais próximo do cliente. Você tem sempre tecnologia de telecom, uma parte que você está lidando com rede, uma parte que você está lidando com cliente. A gente está aqui, do meio para o cliente. E a nossa visão é sempre essa. Não adianta a gente falar, a gente quer lançar algo digital, a gente quer ter uma marca nova, a gente quer ter um app. Se no final essas coisas não se conectam entre elas, se eu não consigo fazer uma cobrança recorrente, se eu não consigo pedir um cancelamento ou adicionar um add-on fácil, se eu não consigo ter atendimento em segundos, minha proposta de valor ela não é sustentável, ela não para de pé. Então a gente quer botar essas novas propostas de valor de pé mais rápido e de maneira mais eficiente. E aí essa é a vantagem de você ser plataforma e você conseguir ter escala. A gente hoje, grande parte da receita da companhia não é mais só Brasil, então eu acho que grande parte já está saindo de países como México, como Colômbia. É a mesma plataforma, de uma maneira agnóstica, óbvio que tem sempre níveis de integração, de personalização, mas que a gente acaba falando, a facilidade de empreender hoje é que meu business pode ser mundo, mesmo hoje eu estando aqui em Uberlândia. Então, eu acho que essa é um pouco da nossa visão para o negócio e como a gente constrói produtos. Rida, eu acho que as plataformas, nesse conceito que a gente veio falando aqui, né, na tecnologia e no marketing junto, legal, porque a gente conseguiu colar, né, os dois assuntos aqui. Elas têm um papel muito importante nas companhias de eficiência, por isso que eu estou repetindo eficiência. Que fala-se muito, né, de desperdício quando você consegue ver. Então, você vê produção, você vê o desperdício da produção. Você vê lá a indústria, você vê o desperdício da indústria, né? Mas as empresas desperdiçam o investimento, na verdade. Investimento em tecnologia, que é o que você falou. Contrata, às vezes, vendors muito grandes, aquele é desperdício. É muito dinheiro para uma resposta que podia ser pequena. Desperdício em marketing, investindo em praças erradas ou em veículos errados. Mas é um método de se fazer. Você faz um investimento numa praça grande, por exemplo, ou num equipamento, numa tecnologia muito grande, para você conseguir atingir um objetivo que é pequeno. Você consegue. Então, eu acho que é eficaz, mas não é tão eficiente quanto o que as empresas necessitam mais e mais daqui para frente. As plataformas acho que trazem esse papel, né? A plataforma tecnológica que conhece o negócio, ela consegue fazer com que você invista naquilo que você precisa, né? Ou pelo menos que tem mais chance de dar certo. Total. Isso é excelente. E eu queria deixar uma propaganda aqui. A gente fez o primeiro episódio nosso sobre a nossa Algar Telecom Venture Builder e uma das teses que nós investimos, então se você tem uma startup que está ligada à evolução tecnológica do mundo de telecom, nós queremos falar com você. Já um pitch reverso aí pro Borel, tá me devendo um chopp. Boa, Borel. Ô Nasa, eu queria fazer uma pergunta para os dois, posso? Aqui? Pode. Me permite? Os dois são anjos, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse mundo aí. A tese do anjo, quando vocês vão lá, né, escolher alguém para vocês investir, para crescer, a tese do anjo ela é totalmente subjetiva, ela é um composto daquilo que vocês aprenderam na vida de vocês, e aí você olha aquela pequena ideia ou aquela pequena empresa e fala, eu acredito, ou ela é um negócio mais elaborado, mais pensado, né? Como que vocês escolhem, o que vocês fazem, o quanto do negócio de vocês, do pessoal de vocês entendem que é importante, que vocês dedicam para isso é parte da criação de capital da vida pessoal de vocês, ou é para fomentar mais negócio para outros negócios de vocês? Por que ser anjo e como é que vocês trabalham com esse negócio? E os dois são anjos, vocês são uns anjos mesmo. Acho que tem carinha de anjo. Mas fala mais desse negócio, é interessante. Isso aí é um podcast por si só. Tá? Eu vou dar a minha experiência aqui rápida. Eu acho que investir, quando capital proprietário e como investidor anjo, eu acho que é uma constante transformação. Então, se você me perguntasse isso quando eu fiz meu primeiro investimento, eu acho que eu te daria uma resposta. E se eu te der hoje, eu tô com 11 investidas ou 12, é uma outra resposta.
E eu acho que a primeira coisa, assim, só pra gente... Não lembro. Descobri quem é o milionário ali, É. né? No início. Isso não é uma verdade. Já ficou Mas eu acho claro assim, aqui agora. primeira coisa que eu acho que aconteceu é a gente veio de acho que dos últimos 2, 3 anos com uma curva muito diferente de comportamento sobre investimentos. Você estava em algum momento, e eu acho que eu aqui como nono, também sou fruto disso, a gente estava num momento de capital abundante e a gente estava num momento que tudo era unicórnio. Mesmo que mesmo quando a gente olhe para eficiência, não seja algo tão simples de você conseguir enxergar em várias companhias que estavam virando unicórnios. Então, era um valor extremamente subjetivo. Você avaliava uma empresa tradicional de uma maneira e você avaliava uma empresa nova pensando no futuro. Então, eu comecei a investir pelo hype. Honestamente, eu comecei a investir pelo hype. Eu acho que, assim, para mim sempre foi... Tem um milhãozinho sobrando. De repente eu vou fazer com esse... Mas sabe o que é pior? É que alguém fez o mesmo aqui nessa mesa. Mas vamos lá. Eu comecei acho que proximidade de empreendedor. Então tem várias pessoas que eu gostaria de estar próximo, que eu gostaria de estar aprendendo. E você tem um negócio que pegou muito alguns anos atrás, que é o famoso FOMO, o Fear of Missing Out. Você vê pessoas super inteligentes, legais, levantando centenas de milhões de dólares. E você podendo ter um espacinho naquilo, também é muito convidativo. Só que a gente ainda não tinha chegado, acho que na linha final, de entender, como é que essa classe de ativo tão nova se comporta. Então, minha primeira resposta eu comecei porque eu queria estar junto, porque eu vi que era um negócio mega tendencioso, porque eu achava que era um negócio que ia sair do outro lado muito rápido e muito imediatista. Passado 3 anos para frente, que é o tempo que eu invisto um pouquinho mais, eu talvez não tenha mudado meu assessment de procurar founders e negócios que eu acho interessante. Então, para mim, sempre tem que ter algum componente forte de tecnologia e pessoas que me instigam a estar junto. Eu só acho que a gente está numa correção de valuation, de espaço, de tipo de negócio, que talvez o meu checklist hoje seja muito mais criterioso do que ele foi no passado. Então, hoje, assim, eu invisto pouco. Eu sempre procuro quem eu acho que eu de alguma maneira consigo agregar, mas que tem uma base muito sólida de ser um negócio não tão tendencioso. Seja um negócio que tenha a capacidade de virar um negócio real em algum momento. O negócio real vai gerar caixa, vai dar resultado. Acho que a era da ineficiência para mim talvez seja coisa que eu não me agrado, dado a exposição que eu na pessoa física posso tomar, que não é tão grande. E aí a outra coisa, que também acho que foi um aprendizado, no começo eu acho que tinha muita intensidade de achar que eu conseguiria ajudar todos os empreendedores que passassem pela minha jornada. Eu acho que bons investidores, quando a gente olha para early stage, eles conseguem ajudar muito um determinado espaço de tempo, mas não conseguem ajudar muito pela uma jornada inteira, porque são capacidades diferentes. Eu acho que tem pessoas que entram no negócio para dar escala, tem pessoas que fazem o 0 to 1, tem pessoas que viram coach. Você tem momentos específicos que você precisa de muita ajuda. E você tem momentos que só de não atrapalhar, eu acho que ajuda muito. Só que, de novo, a gente está numa curva de maturidade de fundo, de investidor, então eu acho que a gente está começando a ver o sweet spot de cada um. Então, claramente, a ForEquity tem um sweet spot. Eles vão ajudar em desafios de marketing em empresas que, pelo menos até onde eu lembro, estava naquele posicionamento de Series A buscando Series B. Cara, tá muito bem definido. Não vai ser o cara que vai te ajudar no seed ou não vai ser o cara que vai te ajudar no IPO. Pode ser que sim, mas o sweet spot é aquele ali. Você tem os melhores fundos que a gente conhece são fundos que são contundentes. Ou seja, eles sabem ajudar em determinado momento. E a gente veio no momento que a gente achava que dava para ajudar em tudo. Então isso para mim também foi uma resolução de entender, tem founder que eu investi que não fala mais comigo. Cara, é óbvio, eu não consigo mais ajudar. Então acho que essas coisas foram mudando para ficar mais criterioso. Do meu lado, até para complementar o que o Garrido falou, que eu acho que foi brilhante, eu comecei a investir em 2019 e eu comecei de uma maneira muito diferente, assim, porque eu era um executivo de uma grande empresa, como é o caso da Ambev em si, era diretor lá já, e a turma me procurava
muito no sentido de, cara, você é jovem, puta, de uma empresa grande, fazendo alguma coisa, você deve saber alguma coisa que eu não sei. E aí eles pediam mentoria. De falar assim, cara, me ajuda, bate papo comigo e tudo mais. Eu falei, cara, tenho capital para colocar, mas talvez o meu capital não faça tanta diferença quanto talvez doar 1 hora, 2 horas da minha semana ou alguma coisa assim para bater um papo com essa turma. Então, o que eu acabei fazendo no início foi um angel investor, que é a parte do investidor anjo, mas com capital intelectual. Ele falou assim, cara, eu não tenho 100 mil reais para colocar, 50, seja o valor que for, mas talvez eu consiga contribuir de um ponto de vista mais intelectual na tua jornada do 0 para 1, que vai te tirar algumas coisas. Então, eu acabei fazendo os 2 investimentos assim, durante essa jornada, e depois eu comecei a ter um gosto do que o Garrido comentou. Quando um venture capital olha para alguém, ou até um investidor olha, ele olha TAM, que é o tamanho de mercado disponível que você pode atacar, pessoas, e olha de um ponto de vista de diferenciação de produtos. Sua proposta de valor é diferente, as pessoas que estão tocando isso são as pessoas certas para aquilo, e o TAM de mercado é suficientemente grande para as pessoas gastarem tempo. Quando eu olhava no início, eu não olhava tanto o TAM e eu não olhava tanto o diferencial do produto. Eu olhava muito a pessoa, de falar assim, cara, Garrido é um cara incrível, eu preciso estar com o Garrido em alguma coisa, porque ele vai construir alguma coisa legal, não importa o que seja. No momento talvez seja para ajudar a Stone, no outro momento seja para criar a Nomo, no outro momento seja para estar junto com a Bimob, junto com a Algar, alguma coisa legal, com certeza na jornada ele vai fazer. Eu tô aqui pelo Garrido. Então eu olhava muito mais o investimento de um ponto de vista de anjo, como o nome já diz. É um anjo para a pessoa, ele vai olhar e eu quero estar colado no dia a dia junto com essa pessoa, seja porque ela vai construir algo muito legal, ou seja porque eu consigo já ajudar de alguma forma. Então, a minha perspectiva de investimento, hoje eu estou com 6 investidas, muitas delas são muito mais por conhecimento, de falar assim, eu consigo trazer um conhecimento para ti e eu quero ganhar como se fosse quase um funcionário que tem o vesting, e eu vou ajudar a contribuir com o teu crescimento e eu vou ter uma participação. E nos que eu realmente acho que talvez o capital financeiro faça mais sentido do que efetivamente meu capital intelectual, e eu gosto da pessoa e eu quero estar junto, aí sim eu coloco meu capital financeiro junto e ajudo a escalar. Então, é meio arbitrário, mas eu acho que é um pouco nos fundamentos. É subjetivo, mas nos fundamentos são parecidos, assim. Naquela época de abundância de venture capital e de valuations estratosféricos, a gente tem vários, né? Assim, tem noção, sei lá, IPO do Nubank começou 2, 3 anos atrás e foi agora bater o patamar do IPO. A Stone que o Atabi tava, chegou a valer 25 bi e hoje vale 4. Não é que seja ruim, 4 bilhões de dólares é um super valuation. Mas aquela época do over, eu acho que ela foi sendo corrigida, como tudo. Mas essa fase da abundância e dinheiro excessivo para negócios ainda com pouco fundamento, mas muito baseado em ideia, ele fazia com que as empresas se inchassem muito. Então, por exemplo, quando a gente começou o negócio, eu adoraria que o Atabi fosse nosso cara de marketing, mas não tinha tamanho. O cara estava tocando a Ambev, estava investindo 300 milhões de reais. A gente tinha levantado 20 milhões de reais para a companhia inteira. Então, essa fase, eu acho que também criou um sweet spot de falar assim, pô, eu consigo ter pessoas ao meu redor com upside sobre o meu negócio, porque os valuations são muito altos, que eu não conseguiria contratar e que muitas vezes nem conseguem trabalhar aqui dentro porque não tem desafio. Eu acho que os melhores founders que eu conheci conseguiram... eu vou distribuir um pouco mais desse meu negócio para estar rodeado das melhores pessoas que eu conheço. Porque, na boa, esse negócio tá valendo tanto. E, by the way, ele tá no papel, cara, que eu deveria atrair as melhores pessoas. Teve muita gente que fez isso muito bem. E teve muita gente que não fez isso muito bem. E aí a história a gente conhece. Eu acho que foi esse fruto da abundância que foi mudando o classe de ativo. Eu acho que nos próximos anos, eu sou super otimista com Venture Capital. Super, super. Inclusive como investimento anjo. Por mais que eu tenha investido para ficar próximo da turma, é óbvio que a expectativa que você tem é um retorno assimétrico com o que você colocou. Vai ser 15, 20 vezes, como se falava? É óbvio que não. Mas deveria ser um retorno assimétrico, desde que você volte a combinar como é que eu fazia valuation numa empresa tradicional, como é que eu faço valuation numa empresa nova. Não é igual. E a média deles é tão distante. E a média dos fundos, até para vocês entenderem retorno, é 2,5 vezes, turma, ali 3. Então, assim, num período de 10 anos, ele vai retornar, você colocou R$1, vai voltar R$2,50 depois de 10 anos. O quanto do montante você colocar, tem como acertar o próximo Nubank, que faz 100x, 100 vezes o que você colocou? Até tem, mas Tem um caso. Então, assim, é muito mais uma seleção adversa
e a gente fala muito em Venture Capital sobre spray and pray. Espalha o máximo possível e reza para algum daqueles investimentos vai retornar ao 100. Mas mesmo o spray and pray, você vai acertar um de 100, de 50, de 70 e 90% vai morrer. Então, quando você faz investimento anjo, e aí de verdade, tá? Por isso que eu gosto mais do capital intelectual. Se você tem como contribuir para alguma coisa, contribua com o seu capital intelectual, com sua rede de relacionamento e com tudo. O capital financeiro, talvez seja mais fácil você pegar os seus X mil reais e colocar num fundo de venture capital, vai colocar efetivamente seu dinheiro para rodar, que tenha muito mais habilidade da escolha em si, ou compração do Google, da Meta e da Amazon, que valoriza mais do que o mercado de venture capital nos últimos 10 anos. Então, assim, esses caras são a infraestrutura do mercado inteiro. A gente brinca que o dinheiro do SoftBank veio inteiro e foi para o Google e para a Meta, porque 40% vai para os caras. Então, na média, tem essas grandes infraestruturas. A única coisa que eu traria para o investidor anjo não faça simplesmente pelo financeiro. Porque se você está fazendo pelo financeiro, provavelmente você está fazendo errado. Você poderia estar colocando Melhor. Você tem coisa melhor. Demora, entendeu? Eu acho que você vai estudar private equity, é um negócio que tem anos de estudo. Mas é legal ouvir isso de vocês, porque realmente essa é a visão que eu tenho, né? O investidor anjo, ele tem outros motivos para estar Exato. Esse é o principal. fazendo investimento. Obviamente, é bom se acertar e tiver um retorno, né? Ninguém faz pra errar, mas todo mundo faz pensando que pode errar. Uma subjetividade ali, depende de onde você está, onde você quer estar, as pessoas que estão perto. Eu acho que é mais um que você pode anotar aí, falar sobre isso. A gente pode chamar o Carlos Pessoa, que é do conselho do Brain aqui, e também tem bastante experiência. Está num fundo gigante de investimento. Ele é incrível, cara. Com as pessoas bom. Podemos falar pra caramba do assunto aqui. Cada pessoa tem um anjo, e o anjo ele tem que estar no momento certo para aquilo que você precisa. Anjo errado no momento errado, Não adianta. esquece. Então, esse é um aprendizado bom, né? Escolher aquele que vai te ajudar em cada etapa da sua jornada. Seja lá no pré-seed, né? No Brasil tem até o pré-seed, né? Tem até o sementinha, mas até um antes da sementinha, né? Antes de começar a tracionar, por exemplo, a Algar Telecom Venture Builder resolveu escolher somente validação, desenvolvimento e escala. A gente selecionou bem as etapas, né? Então, isso faz parte de uma escolha estratégica. Enquanto o Algar Venture, no passado, a gente investiu de forma oportunística. Foi investir em 100 para acertar em 10, acertamos em 3 ou 4. Mas eu não acertaria nessas 3 ou 4 se não tivesse olhado 100. Então, cada estilo de investimento, acho que tem os seus desafios, mas no anjo a gente tem a consciência que a gente pode ser o anjo certo daquele momento da empresa. Então, até essa escolha, ela é positiva. Tá? A gente está chegando ao fim do episódio. Gostaria de agradecer bastante a presença de vocês. Nós vamos deixar um link do nosso blog, onde a gente vai escrever alguns artigos sobre isso. Legal. Né? Sobre o que é de fato ser um investidor anjo, quais são os benefícios, né? Contando a história de alguns anjos fortes aí do Brasil, assim como vocês aí, entrando nessa jornada. E a gente vai deixar o link do blog aqui, que está no site do Brain. Né? Se você ainda não viu o nosso blog, acessa inovaçãobrain.com.br. E queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, obrigado. Venham mais vezes, por favor, né? O Brain tá aberto aí, a casa tá aberta. Ótimos negócios para vocês e ótimos negócios para nós. E valeu. Valeu, Nasa. Obrigado. Maravilha. Se puder deixar os seus contatos, onde o pessoal te acha no LinkedIn ou nas redes sociais? Henrique Garrido, não sou o cara mais ativo, vocês vão ver que o nosso amigo aqui tá bem mais ativo que eu em redes sociais, mas... CMO, né? Oi? Ele é CMO. Ele é CMO. Mas acho que LinkedIn, Instagram, Henrique Garrido. Maravilha. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa. O meu é Felipe Atab. Felipe, Atab é H-A-T-A-B. LinkedIn e Instagram também é o principal ponto de contato ali comigo. Mande mensagens, eu respondo absolutamente todo mundo. Eu vejo... Precisa fazer o Google Ads. Não precisa fazer Google Ads para falar com o Gustavo Lima, tipo que fizer. A minha é só mandar uma mensagenzinha que eu respondo. Diferente do Ivan, ele responde todo mundo. Fantástico. Rapaz. Eu também respondo. Mas tem um delay. 48 horas, no máximo. Um SLA regulamentado que tá tudo bem. 48 horas. Obrigado, gente. Estreia do nosso presidente aqui no nosso podcast Brain Session. Já está contratado, excelente co-host. Obrigado, Naso. Sigam lá também Ivan Mendes no Instagram e Leandro Nazaré em todas as redes. Obrigado, gente. Até a próxima.